Alô, alô. Oi, Ana. Bom dia, professor. Bom dia. Só tá eu e tu aqui. Beleza. Vamos começar, tá beleza? Que a gente vai gravar de qualquer jeito, né? Deixa eu te perguntar. é, Você tá conseguindo baixar as aulas? Tá conseguindo acompanhar? Eu consegui baixar algumas não, mas comecei a assistir já as que eu baixei, fazer minhas anotações. Só o Access realmente que tá um pouco mais difícil, mas eu tô tentando também. Ah, olha só. Pô, cara, eu tenho interesse especial em você porque você demonstrou interesse especial na disciplina, né? Nas disciplinas. Então, cara, eu quero te falar, ó, esse semestre tá muito esquisito. Eu tô me sentindo muito esquisito com esse negócio virtual. Não, eu já acho que eu já sou velho para esse tipo de novidade, né? Mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo que a minha aposentadoria saia, mesmo que no semestre que vem, provavelmente ela vai sair a qualquer dia, ela vai sair, mas eu vou concluir as três disciplinas que eu estou ministrando esse semestre. Mas eu quero te falar, quero que você não esqueça disso. A gente vai poder continuar dessa forma mesmo. Não precisa ser, já que não é presencial,
A gente combina, vai estar todas as duas disciplinas vão estar gravadas, estarão gravadas, né? Então você vai poder assistir daqui a 2 anos, sei lá, daqui a 6 meses, seja lá o que for. Assistir de forma rapidinha, assistir pulando, não é? Mas aí daí você vai poder me convocar para a gente fazer exatamente isso que a gente está fazendo agora. Eu e tu aqui, eu te explicando o que você precisar. Pode ser na parte teórica ou na parte prática, não é? Beleza? Não esquece disso não. Então, olha só, vamos dar continuidade. Nós estamos agora na etapa de abate e arraste. Nós vimos a parte de introdução, claro, a disciplina e tal, e depois a gente viu o que eu quis mostrar, sempre olhando lá na frente, mas eu vou olhando as etapas, uma etapa de cada vez, e cada etapa é fundamental que essa etapa seja feita. É simples, mas cada etapa tem que ser feita com todo cuidado para que ela não comprometa a etapa posterior. Então, na primeira etapa, que é a parte de macroplanejamento, depois aí a definição, a gente aprendeu a calcular o tamanho da nossa unidade de produção anual. A gente dividiu essa unidade de produção anual em unidades de trabalho e começou com a primeira unidade de trabalho, a mais próxima da infraestrutura, pegou o vértice dela lá, o TM, marcou lá no campo, aí botou picadas e balizas, balizas com placas. Cada placa, cada baliza com uma placa identificando ela, e não existe uma placa igual a outra. E aí depois disso, que eu chamo de urbanização da floresta, vamos dizer assim, né? Aí o censo. E o censo florestal não é só censo, é censo e microzoneamento. E aí as informações que saem do censo, uma parte vai para o SIG, outra parte vai para o banco de dados, que é a parte que a gente está levando na prática aqui. E aí, eu processo os dados, a parte esquerda lá eu processo os dados do censo, a parte direita eu faço o SIG, coloco lá as árvores, todas as árvores lá dentro do SIG, e faço o processamento dos dados dando a destinação das árvores. Depois que eu fiz isso, que eu destinei as árvores, aí então eu faço mapas para a exploração, que é justamente essa etapa que a gente vai ver aqui. A etapa que é essa etapa aqui de abate. Abate e arraste. Então, o planejamento, o processamento dos dados do censo. Isso aí a gente vai ver como faz. A gente já está fazendo na nossa parte prática. Já te falei, então, você vai poder fazer depois, pode fazer depois com o tempo, quando você quiser. E a gente destina lá, como a gente vai ver na parte prática, a gente destina. No processamento. Por quê? Porque são muitas árvores. Só numa única unidade de trabalho, que é essa que a gente está trabalhando, de exemplo, são quase 2.500 árvores. Como que você vai decidir a destinação de 2.500 árvores? É só com banco de dados. Não, você vai perder um tempo absurdo. Essa coisa tem que ser automatizada. Mas seja lá quais forem as destinações que você definiu, você vai ter que dar um número para cada uma delas. E aí vai desenvolver um algoritmo para o banco de dados. Levar em consideração a espécie, informações sobre a espécie, né? Diâmetro mínimo, diâmetro máximo de exploração, destinação, se é para serraria, se é para laminadora, se é para poste, se é para exudado, seja lá o que for, produção de semente. Depois você vai levar em consideração a árvore. Qual é o estado físico da árvore? Qual é o classe de qualidade da árvore? Qual que é o diâmetro da árvore, não é? Então a árvore, a informação sobre a espécie, sobre a árvore, sobre o estado físico dela, isso aí tudo é algoritmo para dar destinação a cada uma das árvores. Aqui a gente vai falar sobre o abate das árvores destinadas a abate, que isso aí tem a ver com serraria, laminadora e poste. Então, isso vem do processamento de dados do censo, que é automatizado, é uma coisa que a gente tem que aprender, mas está meio complicado, porque a gente tem que aprender a saber o que é banco de dados, que a gente já deveria ter aprendido já há muito tempo.
saber o que é banco de dados, criar um banco de dados, entender como ele funciona e criar algoritmo e pensar em silvicultura tropical ou pacote de manejo de floresta natural. E juntar tudo isso ao mesmo tempo. Aí fica um pouco complicado mesmo, é normal, mas dá pra ser, dá pra fazer. Aí eu destinei, né? Eu olhei processando dados, eu destinei as árvores, né? E levei em consideração também a classe de qualidade do fuste. Lembra que no censo, classe de qualidade de fuste é o número de toras de 4 metros que aquele fuste oferece. Então eu vou pegando da que tem maior classe de qualidade para menor classe de qualidade. Aí eu tenho ainda que processar dado, cruzar dado, que isso também mole de fazer, dado do banco de dados do Access, né, com o SIG, né, que também é um banco de dados relacionais, só que trabalha com dado espacial também, né? E aí eu cruzo isso para saber quais árvores que estão em app e retiro essas árvores da minha lista de árvores que eu previamente tinha destinado a abate, certo? Retiro as árvores. Em geral, essas árvores são essas árvores selecionadas, elas têm que ter maior ou igual ao diâmetro mínimo de corte e menor ou igual a 150 centímetros de diâmetro, que é 1,5 m, é muito grande, né? Então já é meio complicado a gente trabalhar com ela. A legislação os limita em 25 metros cúbicos por hectare e limita em 50 centímetros de diâmetro, o diâmetro mínimo. Porém, a própria legislação, não só federal, mas dos estados também, diz que qualquer parâmetro desse, ciclo de corte, diâmetro mínimo, intensidade de exploração, pode ser alterado, ela prevê isso, pode ser alterado considerando os dados específicos da sua floresta. Então você pode fazer um requerimento, né, no seu plano operacional pedindo uma atenção especial, né, em função das características da sua floresta. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que é um número que a gente está levando em consideração de um trabalho que foi feito, né? É um trabalho dos mais completos, né? Do Instituto Floresta Tropical, e que o abate custa R$ 10 a hora. O arraste custa R$ 40 a hora. Isso aqui eu estou dizendo só que duas coisas. Primeiro, o abate, o arraste, tanto o arraste quanto a construção de estrada são realizados por máquinas, preferencialmente por máquinas, né? E super planejados. O operador do trator de esteira ou do skidder, ele não decide nada, ele segue fita, como a gente já viu até agora no caso do trator de esteira. A gente vai ver também que no arraste também o operador segue fita. Já o motosserrista não, o motosserrista ele é o que toma decisão, ele é o único operador de máquina nesse pacote civicultural, né? Pacote tecnológico que toma decisão e ele tem que tomar mesmo. O abate é muito mais barato do que o arrasto, então calma. De todas as atividades do planejamento, o abate é que é o mais demorado em relação à exploração convencional. A exploração que era dita convencional já está fora de uso já. Professor, Oi. desculpa te interromper, o Não, não Rogerinho interrompa falou lá no sempre. grupo que não entrar Hã? Como é que é? para autorizar a entrada do Rogério na aula. Acho que ele tá pedindo para entrar aí. Ué, Vê eu se não tô aparece aí pro vendo o senhor. pedido dele aqui não. Eu não tô vendo o Não, pedido dele. Eu não tô vendo o pedido dele aqui não. eu pedi para ele tentar. Fala para ele tentar de novo, que aqui não tá aparecendo ele não. É,
Você, por acaso, você tem aí, eu estou procurando aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Professor, esse número aí que o senhor colocou no outro slide, que seria um número que teria que, Deixa eu depois só, de fazer todo eu não sei qual é o e-mail dele, mas o processamento de dados, aí faria uma escolha, uma decisão. Como que a gente tomaria essa decisão? para destinar as árvores, é? O senhor mostrou um número mágico ali de 25 metros cúbicos, que seria o máximo, digamos assim, aí Isso é a teria que legislação, ajustar dentro do que as espécies vão fornecer para a gente, né? Isso, então, você, quando você fez o censo, você fez o censo de todas as árvores, né? Você fez o censo de todas as árvores, certo? Opa. Fala, Rogério, bom dia. Você fez o censo de todas as árvores, não é? Ou não, ou talvez não. Você pode ter feito só o censo daquelas espécies que você pretende manejar, previamente definidas. Isso é maior perigo. Mas esse é o pau que rola. As empresas, todas elas fazem só isso. Não fazem o censo de tudo. Só quem trabalha com manejo comunitário, quem trabalha assim com essas coisas, e alguns engenheiros florestais que trabalham com manejo comunitário é que fazem isso. Fazem o censo de tudo. Eu acho que você tem que saber disso, para você poder tomar a decisão. Às vezes você foi contratada e o teu contratante não quer saber. Você não tem que se limitar a ele, você pode tentar ver pelo menos um pouco mais. Por quê? Porque a caracterização tecnológica das espécies é muito mais vasta do que a cabeça do empresário, em geral. O empresário ele tem uma lista lá de 6, 8, 10. A empresa que tem mais, que tem uma lista maior de espécies, tem 100 espécies, cento e poucas espécies. Né? A empresa da Amazônia atualmente tem cento e poucas espécies na lista. Só que a estimativa atual é que existem 10 mil espécies lenhosas. Né? A última vez que eu tive contato com o Serviço Florestal Brasileiro, embora essa lista seja super questionável, tinha mais de 600 espécies caracterizadas como comercializadas. Não como potenciais, como comercializadas. A lista tinha mais de 600 espécies. Claro que não era numa empresa, pelo contrário. Cada empresa aí tem aquela cabeça bem curtinha e poucas espécies, mas considerando a Amazônia inteira, considerando lá o Sistema Nacional de Informações Florestais, a parte de concessão florestal, tinha mais de 600 espécies registradas como comercializadas. É um número super questionável, posso conversar sobre isso depois, mas não importa. Importa é que você faz o censo e você tem uma lista de espécies, de árvores que você tem. E essas árvores você tem lá o estado físico dela, a classe de qualidade dela, qual é a espécie, qual é o diâmetro, qual é a altura comercial. E aí você vai passar a ter um volume por espécie. Considerando a espécie, aí no caso do banco de dados seria lá na tabela espécie, quais são as espécies que têm caracterização tecnológica definida? As que tem e as que você colocou no seu banco de dados. Aí tá lá, então você tem as espécies tais que são comerciais. Você vai cruzar uma coisa com a outra. A lista de árvores que você tem lá, com a lista de espécies que são do banco de dados, né, que você tem no banco de dados, para saber o que você pode fazer com cada espécie. Então, características da árvore, diâmetro da árvore, estado físico da árvore, altura comercial, e classe de qualidade de fusto, vão dizer se ela presta ou não para a serraria, por exemplo. A espécie que ela pertence vai dizer se ela serve para a serraria ou não. A espécie que ela pertence vai dizer se ela é protegida ou não. Então, quase tudo isso é sim ou não, sim ou não, sim ou não. Então, quem faz isso são algoritmos que a gente vai aprender na prática.
na parte prática da disciplina. A gente vai aprender a desmontar um algoritmo, inclusive naquela planilha que tem lá tabelas a importar, que é aquela planilha que a gente vai usar para exercício, tá lá o algoritmo, né, para cada uma das destinações. Eu, dentro da minha cabeça, eu vou dizer quais são as destinações. O que eu vou fazer com a minha floresta. Então eu posso ter duas destinações, serraria e próxima colheita. Posso ter três, serraria, laminadora, próxima colheita. Serraria, laminadora, poste, próxima colheita. Posso ter quatro. Serraria, laminadora, tal, protegida eu sou obrigado. Protegida não, protegida eu sou obrigado a mapear, registrar no censo e mapear árvores de espécies protegidas, né? Então, eu tenho variáveis, né, como a gente viu na tabela estado físico lá, e agora eu tenho que, é só algoritmo, linha de processamento. A gente não chegou na parte de processamento, mas a gente vai chegar, talvez hoje a gente já entre já. A parte de processamento de dados, onde a gente vai ensinar, vai pensar primeiro e depois criar um algoritmo no banco de dados, na parte de processamento, para que ele pegue todas as árvores que a gente registrou e ele faça a destinação. Tá certo? É assim que a gente faz. Só que a legislação, quando ele fizer esse processamento, a gente tem que depois cruzar lá, usando a função clip, com a app, para a gente saber se a árvore está na app ou não. Então, mesmo que o processamento, o algoritmo do banco de dados tenha dito que aquela árvore vai cair, se ela estiver dentro da app, ela não pode cair. Então, por isso que a gente exporta para o banco de dados, para o SIG, e depois faz uma função clip, que é do polígono de app, com o shape de árvores, para saber quais são as árvores previamente destinadas ao abate que estão em app, exporta para o banco de dados de novo e a gente exclui. Usa uma função que tem no banco de dados, que é selecionar não coincidentes. E aquelas que não coincidiram. Aqui eu exportei para o SIG e as que vieram do SIG que estavam em app. Eu seleciono as não coincidentes. Ali eu tenho a lista total das árvores que eu quero abater. Daquelas ali eu ainda tenho que tirar 10% ou 3. 3 a cada 100 hectares ou 10%, o que for maior. E aí eu tenho que deixar. Aí sobraram as espécies, as árvores que eu vou realmente abater. Isso aí é muito ruim de falar assim, né? Mas de qualquer jeito tem que falar algum número. Mas isso aí dá em torno de 3, 5, 6 árvores por hectare. Que é o que a gente tira de verdade. Às vezes 3, às vezes menos. Depende muito da floresta. Mas a legislação já limita em 25 metros cúbicos. Então, eu tenho que limitar lá a 25 metros cúbicos. A não ser que eu faça uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, e encaminhe, devidamente registrada no CREA, né, e encaminhe ao órgão licenciador solicitando a autorização de um volume acima. Isso é super comum porque você tem uma distribuição normal de volumes na região, né? Uma distribuição normal. E aí não importa qual é a média, importa é a sua média, da floresta que você está manejando. E às vezes a sua floresta, da floresta que estiver manejando, pode estar com a média lá embaixo. Eu acho que o limite, isso tudo é variado, mas o limite aí seria algo em torno de 5, 6 metros cúbicos, menos que 5, 6 metros cúbicos por hectare. Em geral já não vale a pena. Mas isso depende do quanto você vai agregar de valor à madeira, né? Quanto mais você beneficiar, mais você vai valer a pena. Mas tem área, tem região, tem floresta na região que chega a 40 metros cúbicos, né? Ou quase isso, né? Por hectare. Então, varia muito. Tem a distribuição normal, mas tem florestas que são super fortes, né? Super ricas, e tem florestas que são super fracas, entre aspas, né? Fraca entre aspas. Se você for comparar com outros biomas, né, cara, e outros países, aí, pô, não tem floresta fraca na região, né? Só em comparação uma com a outra. Mas aí é isso, é processamento de dados, né? A limitação da legislação e pronto. O processamento de dados é processamento de dados. A gente só vai pensar uma vez, depois a gente vai tocar a rotina. Tocar a rotina, não em 2000. Se você tiver que olhar uma planilha do Excel, tipo aquela lá que está lá, e olhar lá para decidir o que fazer com 2.500 árvores, quase isso, quanto tempo você vai demorar?
Um tempão e vai errar, com certeza. Você vai cansar, você vai chutar, você vai errar. Não dá. Não dá. E o que são 100 hectares? 100 hectares não é nada. Aquele exercício que a gente fez para sustentar uma serraria portátil, uma Induspan, precisava de 400 hectares. Então seria 4 unidades de trabalho, seria 4 vezes isso de processamento de dados. Impossível fazer no braço. Embora tenha gente que faça por quê? Porque explora só algumas unidades de espécies. Que é a realidade. Mas isso é porque falta engenharia florestal. A gente já conversou muito sobre isso. Beleza? Então, vamos... Eu te respondi? Olha só, então... aqui, então... Sim, Beleza. sim. Então valeu. Então, aqui, ó, 10 reais por hora a operação de abate num determinado trabalho. E quase um quarto, 4 vezes isso arracha. Então, vale a pena ter muita tranquilidade no abate. Tá certo? Para otimizar o arraste. Tá certo? Lembrando que quando a gente fez aquele buffer de pátio, a gente vê que muitas árvores, onde elas estão, elas podem ser arrastadas para 2, 3 pátios diferentes, tá certo? Então, o abate, ele é vinculado ao arraste, né? E o motosserrista, que é o único operador que decide, né? Ele tem que levar em consideração um monte de variáveis, como a gente vai ver. Né? Então, a árvore pode ser abatida para qualquer lado, em princípio, né? Considerando as variáveis que a gente vai ver, mas ela também, uma vez abatida, ela pode ser arrastada para 1, 2 ou até 3 pátios, decidindo, né? Tá certo? Essa exploração tem a ver com resiliência do sistema, tem a ver com a limitação. A limitação da legislação, 25 metros por hectare. Mas a gente pode tirar muito mais. A gente poderia tirar muito mais. Mas quanto muito mais? Muito mais. Muito mais. Quanto? Aí depende da resiliência do sistema. Quanto mais a gente tirar, mais a gente bota luz no sistema. Essa não é uma regressão linear. Aí eu tiro pouco, só em linha geral seria, quanto mais eu tirar, mais luz eu estou dando para o sistema. Então, menor é o ciclo de corte. Porque eu estou dando mais luz, aí eu estou possibilitando, diminuindo a concorrência, eu estou possibilitando que a floresta cresça mais do que quando ela está toda entupida. Né? Quando ela está assim, numa posição teoricamente climática, e tem que ficar esperando lá alguém cair para poder crescer. Então, o delta é 0. O delta tende a 0. Quando cai, faz uma clareira, aí a rapaziada se beneficia daquela clareira ali, cresce ali e dá uma média lá, próximo de 0, né? Quando a floresta não está sob intervenção. Então, o lance de tirar pouco, que a legislação muitas vezes se equivoca com isso. Você vai ver na legislação, mas esses caras estão meio equivocados. Se eu explorar pouco, aí eu tenho um ciclo de corte menor. Se eu explorar muito, eu tenho um ciclo de corte maior. Não. É verdade. Essa é uma variável que tem que ser. Claro, que se eu estou tirando um pouquinho, é menos volume que a floresta tem que recuperar. Se eu estou tirando muito, é mais volume que a floresta tem que recuperar. É verdade. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é uma regra de 3. Por quê? Se eu tiro muito, eu boto mais luz no sistema. E se eu boto mais luz no sistema, eu dou mais espaço, eu permito que a floresta cresça no potencial dela. Eu estou no trópico. Eu estou no trópico úmido. Eu tenho água e tenho muita energia. Então, quanto que eu tenho que explorar? O máximo. O máximo, respeitando a resiliência do sistema. É uma floresta super especializada em se recuperar. Ela aguenta muito tranco. A gente não tem que pensar em vou tirar só um pouquinho, não tirar um pouquinho, não, tirar o máximo. Tem gente que fala assim, não, vamos explorar, para a gente fazer uma coisa bem ecológica, vamos tirar só as árvores. Teve gente que já defendeu isso, engenheiro florestal. Vamos tirar só as árvores que já estão caídas. Eu sou contra aquela floresta, uma floresta de produção. Tem que produzir dinheiro, produzir emprego, produzir economia, produzir desenvolvimento. Então eu tenho que tirar o máximo dentro da resiliência. Mas qual que é a resiliência? Bom, vou fazer uma revisão bibliográfica para saber isso. Tem lá esses números mágicos, mas esses números não me adiantam. Só para ter uma ideia, porque, como eu falei, tem floresta e tem floresta. Tem intensidade de exploração e tem intensidade de exploração. Tem método de exploração e método de exploração. Tem método que é super arregaçante, tem método como esse que a gente está vendo aqui,
eles respeitam, por isso chamava de impacto reduzido ou de baixo impacto, né? Porque tem todo um procedimento, né? Antes de abater a árvore, depois de abater a árvore também, como proceder, né? Para que o impacto seja só aquele necessário à exploração. Então, mas como que eu vou conferir isso? Pô, no meu monitoramento, que a gente vai chegar lá. Monitoramento, desenvolvimento da minha floresta. Eu vou explorar ao máximo, eu devo ter isso em mente, explorar o máximo possível. Se a minha floresta tiver muito potencial, eu vou solicitar além de 25, se ela tiver além de 25, né? Vou explorar, mas eu vou monitorar. Se eu tiver arregaçado demais, como a gente viu lá naquele gradiente, lá no começo, um dos primeiros slides que a gente viu, da intensidade, se eu arregaçar demais, eu vou ter que fazer duas coisas. Aumentar o ciclo de corte, aumentar o tempo para que a floresta se recupere, ou reduzir a intensidade de exploração, tá certo? Então, levar em consideração a resiliência do sistema. Então, uma coisa é o algoritmo de processamento, e outra coisa é o sistema e o monitoramento do desenvolvimento da floresta. A outra coisa também é a segurança da equipe de exploração, né? Que é EPI, com técnico, com capacitação, com treinamento, né? Que a equipe tem que ser... É a atividade de maior risco, né? Que pode... maior suscetível a acidente grave, né? Então, eu tenho que ter maior cuidado com isso. Não só por causa para manter a integridade da minha equipe e para manter a qualidade. Porque não adianta nada eu fazer tudo, aí chegar lá o motosserrista é ruim, racha a árvore. Como? Racha a árvore, faz desperdício de árvore, não é? Então, são as duas coisas. Uma vez que a árvore rachou, perdeu. Para aquilo que ela tinha sido destinada, serraria laminadora, perdeu. Então, aqui eu tô, novamente, eu tô tendo assim, então, é o que sai do processamento, só que já não é mais assim. Eu aqui, nesse caso aqui, eu tenho que escolher e fazer um mapa fazer uma seção, né, do mapa, né, daquelas árvores que vão ser abatidas naquela unidade de trabalho do motosserrista. Não é mais um mapa. Esse aqui tá. Esse aqui é o mapa aqui. É um mapa de uma unidade de trabalho, mas eu não dou esse mapa para um motosserrista. Eu dou um zoom, tá certo? E dou um zoom de um mapa que a gente vai ver, do mapa só para aquele canto ali, para que daquele pátio. Posso até fazer um mapa por lado de pátio. Primeiro de um lado e depois do outro lado do pátio. Não falei que os pátios têm de 20 por 25 metros, então. Aí tem árvores que vão entrar por um lado dele, tem outras árvores que serão arrastadas vão entrar pelo outro lado. Então eu faço só um recorte daquelas árvores que vão ser abatidas para aquele lado de pátio. Tá certo? Aqui é só um exemplo, daquele exemplo lá que a gente trabalhou lá, de quantas árvores tem, ó, tá vendo? Entre 40 e 50 que a gente não pega, acima de 150 que a gente não pega, e dessas daqui que a gente vai selecionar aquelas que a gente vai pegar. E veja que eu tenho aqui número de árvores por classe de diâmetro, e dessas todas aqui, essas todas aqui tá somando alguma coisa assim em torno de 15, se você somar tudo isso aqui dá alguma coisa em torno de 15, dessas aí eu vou tirar de 3 a 5. Certo? Então menos de um terço, ou um quinto. Tá, então no abate eu tenho que pensar no direcionamento da queda, e a tensão e compressão. Ou seja, deixa eu mostrar aqui rapidinho, fazer mostrar aqui no quadro, o sistema tradicional de abate de árvore era aquele que o motosserrista trabalhava em pé, ergonomicamente super interessante, trabalhava em pé, fazia uma boca, essa boca para dar a direção da queda, e aí depois ele com a motosserra, ele cortava aqui assim, ó, deixando uma seção aqui,
que é a dobradiça, numa vista superior. Eu tenho a boca. A boca é para onde eu quero derrubar a árvore, uma vez que eu decidi. O motorista decidiu para onde ele quer derrubar a árvore. Então faz a boca. E aí deixa a dobradiça. Aqui uma parte de madeira, né? Para forçar a árvore a cair para aquele lado lá. Se a árvore está com a queda natural para cá, e eu quero jogar lá para cá, porque eu decidi que eu quero jogar lá para cá, e ela vai querer cair para lá, eu posso então deixar a dobradiça um pouco mais grossa. Desse lado aqui. E usar cunha. E também usar cunha. Para evitar que ela feche do lado de lá. Hoje em dia não se faz. Não. Esse corte ainda pode ser utilizado quando a árvore tem uma madeira que não tende a arrastar. O que não se faz mais é esse corte nessa altura aqui que se fazia antigamente, não seja trabalhar em pé. Ele tem que trabalhar ajoelhado. Esse corte tem que ser o mais baixo possível, porque quando se mediu o volume, justamente a parte mais grossa da árvore, quando se mediu o volume que se deixava no mato, pô, não faz o menor sentido. Além do mais, eu estou jogando a árvore mais do alto. Mais risco de queda, de rachadura. Então, além de eu cortar o mais baixo possível, no corte moderno, eu ainda faço a tal da escadinha, que o moçarrista faz, para que quando ela cair, ela ainda desce a escadinha aqui antes de cair no chão. Tá certo? Mas esse corte aqui, que pode ser utilizado em árvore, embora baixo, ele pode ser utilizado em árvore que não tende a rachar, mas ele não é utilizado em muitas espécies. Em muitas espécies que tendem a rachar. Aí ele é feito da seguinte forma. Eu faço também o corte, a boca, né? A boca direcional, tá certo? E aí, com o sabre deitado, claro, lá embaixo, como sempre, lá embaixo, com o sabre na motosserra, eu vou cortando aqui assim, ó. Eu libero todas as fibras de um lado e de outro, ó. Eu libero e vazo a boca. Eu vazo a boca, eu libero toda aquela tensão que faria se eu estivesse dando aquele corte de abate aqui assim. E quando eu estou usando aquele corte, conforme eu vou... Aqui tem a boca. Conforme eu vou chegando aqui assim, ó, a árvore já quer cair, tá certo? Então, aqui essas fibras estão sob tensão e essas daqui estão sob pressão, com todo o peso da árvore. E árvore, uma árvore enorme. Então, cada vez eu tenho menos fibra para sustentar toda a pressão e elas em direção contraditória, né? Umas sob tensão, cada vez com mais tensão, outras sob pressão, cada vez com mais pressão, e aí eu estou encomendando a rachadura. Com esse tipo de método aqui, não. Eu deixo a árvore em 3 pontos. Em 3 pontos, aqui, aqui e aqui. E com sabre, com aquele sabre que tem a catraca na ponta, né? Que tem a catraca na ponta, porque de outro jeito o sabre vai embora, tem que ser aquele sabre com a catraca na ponta. E aí eu libero tudo e deixo então em 3 pontos. Como eu faço isso? Não é para você fazer. Não é para você saber. É para você saber, teoricamente, como é que é. Mas quem tem que saber isso aqui é o motosserrista. Não é você. E como é que eu faço com o motosserrista? Eu já falei. Primeiro, ele faz o curso de operação e manutenção da motosserra. Depois ele vai fazer o curso. Oi? Oi? Na sua experiência, essa relação com o motosserrista, eles sabem fazer isso? A gente tem que saber essa teoria para passar? Não, como é que é? não, Como é que funciona? não. Você tem que saber sim, saber que existe, mas você não tem que saber abater uma árvore. Não, você é muito cara para fazer isso, teu papel é outro. Tem motosserrista, eu mesmo, quando eu comecei a trabalhar, achava que era legal. Uma vez faltava motosserrista, eu pegava.
Está errado fazer isso. Não se faz isso. Se um engenheiro entrar numa de fazer, pegar, está errado. Ei, você tem mais o que fazer. Você tem mais o que estudar, tem mais o que pensar. Vai lá para o banco de dados, vai para o SIG. Você tem que gerenciar, você tem que fazer o papel do engenheiro, não do operador de máquina, seja lá que máquina for, de esquida, sei lá de qual for. Você tem que saber isso. Essa teoria aqui, que tem 2 tipos de corte, tem que saber. Tem aquele corte tradicional e esse corte aqui de liberação de fibra central. Mas quem que tem que ter? Aí, o melhor dos mundos. O melhor do mundo é você ter um técnico florestal. E o técnico florestal, sim, ele tem que saber. Um técnico florestal tem que saber. Melhor do mundo. Pô, o abate vai ser só feito por técnico florestal. Pô, mas é caro. Técnico florestal é caro. Então, não. Eu tenho que formar os meus motosserristas. E o técnico florestal, ele também ele aprende um monte de coisa. Para trabalhar só no abate, é meio que desperdício de um técnico florestal. Se você pegar um técnico florestal, por exemplo, formado em Irati, no Paraná, cara, os caras são muito fera naquilo que um técnico florestal tem que ser fera, por exemplo, operação e manutenção de motosserra. Esse técnico florestal de Irati sabe fazer esse abate de liberação de fibra, talvez nem tenha ouvido falar, porque é uma coisa relativamente recente, tá certo? É relativamente recente. Então, em relação ao corte direcional que ele está acostumado a fazer de árvore de floresta plantada, que agora nem com motosserra mais usa, em geral não usa mais motosserra, já tem máquina para fazer isso. Então, quando um técnico florestal desse vai para a Amazônia, ou quando você contrata um técnico florestal que te chama de pós-técnico, porque era um curso, depois do cara fazer um curso de 2º grau, aí ele vai fazer um curso de técnico florestal. Quando no Irati não, é o 2º grau como técnico florestal. No norte, até onde eu sei, depois do 2º grau, o cara faz um curso, que aí chama de pós-técnico. Mas lá, sim, lá, se você contratar um técnico florestal formado lá em Manaus, por exemplo, ele vai saber fazer esse corte. Mas, seja lá qual for, ele vai ter que aprender, um técnico florestal de Irati aprenderia rapidamente, e aí ele formaria, aí você otimizaria o seu recurso. Não pode contratar um monte, eu contrato 1 ou 2. 2 seria ideal. Aí seria o mínimo, né? Mas aí esses técnicos, eles vão formar os meus motosserristas. Primeiro em operação e manutenção da máquina. É uma máquina simples, mas ela não é tão simples quanto o caboclo pensa. O caboclo estraga a máquina, utiliza mal a máquina, estraga a máquina. Então ele tem que é até melhor que ele não saiba nada, para ele fazer um curso de operação. Como que funciona a máquina? Desmonta. A máquina é super simples, fácil de desmontar e montar de novo. Então, essa aqui é a máquina. Como é que eu regulo ela? Pá, beleza, tá, aqui. Como é que eu faço a manutenção dela? O que eu tenho que fazer todo dia? Como é que eu faço para temperar o combustível que ela vai usar, que é motor de 2 tempos, né? Então, isso aí o técnico vai ensinar. Esse cara que aprendeu a operação e manutenção de motosserra, ele agora vai lá para o pátio, para fazer seccionamento, a para de pátio. Depois ele vai lá para a construção de estrada. Depois ele vai lá para o abate. Quando ele for para a equipe de abate, ele vai como ajudante de abate. Vai começar a abater as árvores que as mais finas, mais simples de abater, né? Depois ele vai começando a cada vez mais a crescer. E aí ele já tá pronto para chefiar uma equipe e vai pegar um auxiliar. Então tem um gradiente de formação. Você tem que aprender isso? Não. Você tem que saber que o abate é de joelho. Você vai ver. Se você for lá, você vai ver. Pro cara não se ajoelhar, como tem que ser baixo, isso você tem que saber que tem que ser baixo. Aí o cara torce a coluna completamente para poder cortar embaixo, porque ele não quer se ajoelhar. Não, aí o ajudante tem que limpar. O ajudante tem que limpar tudo em volta da árvore. O ajudante tem que tirar a casca da árvore com o machado para otimizar o trabalho do motosserrista. Então são 2 trabalhando ali e limpar bem a área para tirar qualquer cobra, qualquer aranha, qualquer bicho que tem lá, escorpião, qualquer lagarta de fogo, qualquer coisa, para que ele possa trabalhar tranquilamente. Isso que eu estou falando, que a gente já mostrou lá. Um abate custa 10 conto, o arrasto é 40.
Não adianta nada fazer tudo, aí chegar no abate e rachar no meio, jogar lá errado. Poxa vida, não. Então o abate tem que ser com calma mesmo, com calma por causa da delicadeza da coisa e do risco da coisa, da importância econômica da coisa e do risco da coisa. Por todo esse motivo, o motorista ele tem que ser muito bem preparado. Qual a preparação de um piloto de avião também, que ele tem que ser copiloto antes de ser piloto, né? Tem que fazer o curso específico para aquela aeronave, mesmo que ele seja piloto, quando é uma aeronave nova, ele tem que fazer o curso específico para ela e tem que ser copiloto primeiro, antes de ser piloto. Tá certo? Então, a tensão e compressão das fibras, né? Aí o desvio natural, isso aqui 45 graus ou mais, porque tem árvore. E até quando vai bater, ela não cai. Engraçado. Ah, sim, eu esqueci de mostrar lá, naquele curso, naquela cor direcional aqui, se a árvore quer cair para cá ou para cá, e o motorista falou que ele quer jogar ela para cá, ele usa cunha, aqui também, ele usa cunha, uma ou duas cunhas, para não deixar ela fechar desse lado, fechar desse. Quando ele dá finalmente o corte de abate, que aí ó, vai ter a boca aqui, vou voltar lá rapidamente. Não, acho que dá pra ver daí. Aqui, ó. Tá aqui, né? Agora a boca foi lá embaixo, tá certo? Ele liberou aqui. Depois que ele liberou tudo, inclusive vazando por dentro da boca, então a árvore tá segura em 3 pontos. Aí o último corte, que é o corte de abate, é aqui, ó. Assim, 45 graus para ela cair. Sendo que quando ele cortou aqui, ela tá segura em 3 pontos. Quando ele cortou esse daqui, fechou. Vai ficar segura só em 2, que vão fazer o papel da dobradiça. E aí, se eu não quero que ela caia para lá, do lado de lá eu boto cunha. Uma ou duas cunhas. Tá certo? E aí ela não vai fechar daquele lado de lá por causa da cunha. Eu botei para a motosserra. Antes de eu dar esse último corte de abate aqui assim, eu botei cunha do lado de lá. E aí ela não fecha lá, fecha aqui. Aqui fechou só um pouquinho, mas na árvore, o comprimento dela já é um ângulo. Aí esse ângulo, uma distância maior, eu mudo o centro de gravidade dela. Tá certo? E faço ela cair na direção que eu quero. Eu tenho muita opção de direcionamento de queda. Tem árvore, inclusive, quando eu dou esse corte final, ela não cai, porque ela está tão equilibrada que ela não cai. Aí tem que usar a marreta mesmo, com a cunha, para forçar ela. Aí, tem árvore que não, tem árvore que é uma minoria, que tem já uma forte tendência para cair para algum lugar. E aí diminui a possibilidade do motosserrista, né, definir. Então esse ângulo aqui de 45 graus ou mais é relativo, depende do quanto que ela está. Isso é mais ou menos uma média. De novo, média não adianta de nada. Tem que ver cada árvore, cada caso, cada árvore. Aí o perigo, né, de macaco, né, o cipó, no caso, macaco, que aqui é só uma gíria para falar quando cortou o cipó antes, para diminuir o impacto da exploração, né? Pode ter alguma coisa podre lá em cima, mesmo que não seja do cipó que eu cortei. Então tem que estar atento, né? Para isso, pode cair alguma coisa lá de cima, né? E aí aqui tá falando só do toco. O toco ser só o mais baixo possível, mais rente do chão possível, né? Para que a tora, né, evite rachadura e facilite o arraste. O arraste seja para o lugar certo, né? E quando o motosserrista vai fazer o abate, a primeira coisa que o motosserrista chega, quando ele chega, a equipe de abate, tem empresa que usa 3. Eu, pessoalmente, gosto mais de 2, porque é menos gente. Menos gente. Só o motosserrista, que é o chefe da equipe, e o ajudante dele, que vai ser chefe de uma equipe no futuro, está sendo capacitado. O cara não é eternamente auxiliar, né? Aí, pô, ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele recebeu o mapa, aquele mapa que é só do lado de pátio, seja um lado quadrado, ou seja um lado semicírculo, né? Recebeu aquele mapa, onde está com cor e símbolo, ou
ou cor, ou símbolo, as árvores que ele tem que abater, né? Melhor, cor e símbolo, e você que tem que estabelecer. Aí, com a destinação de todas as árvores ali, aí ele vai na certa naquelas que ele tem que abater. E a primeira coisa que ele faz, ele chegou lá, tem o número da árvore, do lado do mapa que ele tem, e ele tem que olhar lá a placa da árvore. Essa é essa. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é fazer o teste do oco. E aí o teste do oco, ele pega a ponta do sabre, de novo a ponta do sabre da árvore, né? Acelerando, o motosserra só trabalha com aceleração máxima, né? Ele vai encostar ela para fazer vai encostar a motosserra assim, em geral, assim, em ângulo assim, aí vai começar a cortar, aí depois para poder enfiar o sabre até o centro da árvore, para saber se ela está oca ou não. Aí, se ela está oca, eu vou voltar aqui para o quadro rapidinho. Voltar aqui para o quadro rapidinho. Ele fez. Ele entrou, ele faz ele vai decidir se uma está suficiente ou não. Quanto mais grossa a árvore, mais provável dela estar oca, né? Agora, varia muito de espécie também. Tem espécie que é danada. Mas aí o motosserrista sabe, ele tem que conhecer isso. Ele acaba aprendendo. Aí ele vai fazer o teste do oco, aí o sabre agora está na vertical, tá certo? Então ele vai fazer o teste do oco. Ele pode fazer só uma, se ela for muito grossa, perto lá de 1,5 m, ele faz mais de uma. Pode até fazer em locais diferentes. Isso aí é porque, por exemplo, quando ele chegar num angelim rajado, por exemplo, é uma espécie que é danada para estar oca. Então, dependendo do diâmetro dela, quanto mais diâmetro, então aí está oca mesmo. E aí, se ele está com uma árvore e angelim rajado, desse diâmetro, 1 metro, vai estar rachado, vai estar oco. Aí se não der o oco, ele vai achar estranho. Então ele pode decidir não só fazer mais de um teste de oco, ou até fazer até em altura diferente. Ele vai saber, dependendo das pedras, dependendo da experiência dele. Se der errado, ele vai aprender. Se ele fez. Por isso que você decidiu, um dos motivos de não se abater a árvore além de 1,5 m, que provavelmente ela está oca. Deixa ela para lá. Aí ele pode pensar que não está oca, fez lá um teste só, derrubou ela e viu que ela estava oca. Ih, está oca. Aí ele vai aprendendo também, né? Com erro, né? Vai aprendendo. Vai aprendendo quando ele olhou, né? O outro, quando ele era ajudante, e depois vai aprender com a própria prática dele, com a própria prática dele. Então ele fez o teste e ele viu que ela estava oca. Ele viu que ela estava oca, ele pega e assinala, faz uma bolinha em volta da árvore, do número da árvore, né? Que a árvore tem um ponto, né? Um shape de ponto, tem um ponto e um número do lado. Aí ele faz uma bolinha em volta daquela árvore ali que tinha sido destinada para o abate, tá certo? E que não vai ser abatida. Lá no processamento, eu já falei sobre isso, vou falar de novo. Mas lá no processamento, a gente não deixou 3 a cada 100 hectares, 3 árvores a cada 100 hectares, daquelas que a gente já voltou. Já voltaram lá do SIG. Essas daqui são árvores que estão prontas para bater, não estão na APP. Daquelas ali eu tenho que deixar no mínimo 3 por espécie, ou 10%, o que for maior. Ou 3 ou 10%. Aí eu tenho que deixar lá. Essas árvores eu posso botar do lado da UT, da unidade de trabalho, a lista delas do lado da UT, para se ele fizer um teste do oco e ver que ela está oca, ele passa uma bolinha nela e uma daquelas lá, que estão do lado direito ali na lista, ele vai abater uma daquelas em substituição a essa. Isso está lá no plano operacional. Na prática não é assim que o pessoal faz. Na prática, o motosserrista é orientado, quando é orientado, ele é orientado para escolher outra espécie comercial. Porque na prática são poucas espécies, que as pessoas exploram, né? O motorista sabe muito bem quais são elas, então ele procura lá. Ele abate e depois bota lá no relatório, que não abateu aquela árvore número tal, abateu aquela outra em substituição, porque aquela número tal estava oca.
Eu não gosto disso. Primeiro, porque você corre o risco do cara que vai avaliar o seu relatório, embora que eu saiba, ninguém reclama disso. O pessoal compreende isso e aceita isso. Eu não correria esse risco. Eu preferiria fazer a lista e eu decido quais são a prioridade que o motorista vai abater em substituição às que tiverem ocas. E eu já vou colocar isso no plano operacional, porque uma vez o plano operacional autorizado, ninguém pode reclamar, ninguém pode questionar nada. Ninguém faz isso e também ninguém questiona. Mas eu não correria esse risco. Então, se o motorista viu que a árvore tá oca, ele só faz aquela bolinha lá e pronto. Bota lá no relatório, na ficha de campo dele, e ele vai embora. Vai parte para a árvore seguinte, tá certo? Quando ele decide, então, o teste do oco é a primeira coisa que o motorista faz. Depois ele vai tomar, se não tá oca, ele vai abater, aí ele vai tomar, ele vai levar em consideração outras informações, né? Que a gente vai ver aqui com calma daqui a pouquinho só. Mas aí, uma vez que ele definiu para que lado ela vai cair, aí, então o ajudante tem que fazer 2 caminhos de fuga, tá certo? Se ela vai cair para um determinado lugar, os 2, por que 2? Porque às vezes ele pensa que ela vai cair para um lugar e por causa de um cipó, por causa de alguma outra coisa, ela não cai para aquele lugar, ela cai para outro lugar. Acontece. Então, por isso, 2 caminhos de fuga. Com 45 graus, tem gente que usa 45 graus entre esses 2 caminhos de fuga, que estariam do lado oposto ao lado da boca, de direção de queda, né, no lado oposto da boca, fazer 2 caminhos de fuga. E esse caminho de fuga é só para permitir os 2 saírem correndo, tá certo? Quando a árvore começar a cair, ele tem que sair. Se eventualmente sair correndo, mas é só se afastar, sair com pressa, mas não é correndo. Mas aí então, esse caminho de fuga é só para limpar algum cipó, alguma coisa que possa bater na cabeça do cara, sabe como é que é? Limpar para ele poder se afastar da árvore. Ele vai escolher um dos 2 de acordo com a queda. Às vezes não, ela cai justamente num lado, um vai para um lugar, o outro vai para o outro, mas tem que ter 2 alternativas, né, para se afastar. Então, 45 graus ou 120 graus. De 45 a 120 graus, né? Se a árvore vai cair para um lado, se você botar então no lado oposto, você pode botar 120 graus, de 45 a 120 graus o ângulo entre esses 2 caminhos de fuga, tá certo? Mas a experiência do motorista é que vai orientar melhor essas coisas. Opa! Então, a gente vai ver aqui, né, que a árvore é um ponto, no mapa ali é um ponto, né? Um fuxo é uma linha, com mais de 10 metros, né? Sempre mais de 10 metros, né? Não vale a pena você abater uma árvore, em geral, não vale a pena você abater uma árvore para pegar uma tora só. É melhor você deixar lá, se você puder, né? E a área é um diâmetro, né? Também com mais de 10 metros de diâmetro. A copa, ao cair, é um polígono, né? Não é polígono, mas no SIG, a árvore é um ponto, fuxa é uma linha e copa é uma área, certo? E dependendo do diâmetro da árvore, há uma relação, né? Entre o diâmetro da árvore e o diâmetro da copa. Né? Então, dependendo do tamanho da árvore, a área da maior clareira também. Né? E o cuidado do choque entre árvores, né? Para que não arraste, né? Não rache, né? Para evitar rachadura. Então, o que vocês têm que levar em consideração na hora dele decidir para que lado ele vai bater? Ele fez o teste do oca, ela não está oca. Opa, ela foi destinada lá no banco de dados, com o SIG, tá, ó, ela é para bater. Beleza. Então, ele vai pensar, ó, para que lado está o pátio? O pátio está para lá, então copa para cá, para facilitar o arrasto. Se o pátio está de um lado, a copa fica para o outro. Então, vou abater ela para o lado oposto, para facilitar o arrasto. Só que, dependendo, ele também tem que levar em consideração aproveitar a clareira natural. Não é um J invertido na floresta, não é?
as árvores grossas, elas não são em menor quantidade, o que eu tenho muito é coisa fina. Então, eu vou jogar a árvore em cima de clareira natural ou de árvore fina, né? Para diminuir o impacto da exploração, o prejuízo do abate, certo? Então, eu vou procurar clareira natural. Ele tem que levar em consideração também a inclinação da árvore. Se ela tem já uma tendência forte, vai limitar também para que lado ele vai poder bater, né? Você é obrigado a registrar no censo e é obrigado a botar no mapa as árvores de espécies protegidas. E elas estão lá, com pintada de vermelho, né? Qualquer coisa assim, com símbolo que ele sabe que ele não pode, tem que proteger aquela árvore, ele não pode jogar uma árvore em cima dela, tá certo? A árvore destinada à exploração futura, você não fez o censo a partir de 40, você não tem que fazer o censo uma classe de diâmetro anterior à classe que você vai abater. Então, se você vai abater acima de 50, você vai fazer o censo acima de 40. Então, essas árvores de 40 a 50 e as outras acima de 50 também, das espécies de interesse que você, por um motivo ou por outro, não decidiu não abater agora, pode ser que na próxima ela caia. Então, agora você tem que proteger as árvores destinadas a próximas colheitas, a colheitas futuras, né? Então, é outra informação que o motorista tem que levar em consideração na hora de decidir para que lado que ela vai cair, para que lado que ele vai abater, né? E a árvore destinada a outro uso também. Se você é um engenheiro florestal esperto, uma engenheira florestal esperta, você vai explorar outras coisas também. Então, você não quer que alguma árvore, semente, por exemplo, a árvore bem mais fina produz semente. Então, semente, você não quer que uma semente super valiosa, tem semente que é cara para danar, né? Em geral, semente é caro, dá dinheiro, mas você não quer, então, que ele jogue uma árvore em si. Essa aqui também eu não quero. Essa aqui, porque é protegida, não quero que você abata. Essa daqui é para a próxima colheita, não quero que você jogue em cima dela também. E essa daqui tenho outras coisas para fazer com essa espécie também, não quero. Ele vai ter que levar isso em consideração também, tá certo? E as árvores que já estão caídas. E conforme ele vai abatendo, é possível, às vezes as árvores estão muito separadas, às vezes elas estão juntas. Aí duas árvores juntas, ele não vai jogar uma por cima da outra, que pode ser que rache, tá certo? Ele vai levar em consideração, então, todas essas coisas aqui, essas variáveis, para decidir para que lado que a árvore vai ser abatida. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Naquela divisão teórica daquela unidade de trabalho de 1000 por 1000 e eu botar 8 pátios, né? Então, cada lado de pátio tem 250 metros por 250 metros, ou seja, 6,25 hectares, tá certo? Com um volume máximo, isso aqui é tudo teórico, né? 6,25 porque depende do lado de pátio, depende se teu pátio é quadrado mesmo. O teu pátio é retangular. Tua área, em geral, não é. Acaba sendo circular por causa da topografia e da distribuição dos pátios. Ou semicircular, né? Então, vamos ver só para a gente ter uma ideia. Então, se eu tenho 6,25 hectares por lado de pátio, aquele lado de pátio quadrado lá teórico, então eu tenho um volume máximo de 25 metros cúbicos por hectare, que a legislação limita, né? Que eu posso sair disso também. Se eu tivesse... esse máximo aqui, é muito pouco, dependendo da floresta. Mas se você for pensar a média, que não serve para nada, se você for pensar a média da região, é muito. 25 metros cúbicos por hectare é volume para danar. Volume para danar. A média, uma vez eu tive acesso a todos os planos de manejo num determinado momento da região, e a média, logo que o censo foi tornado obrigatório, e a média estava em 12 metros cúbicos por hectare. 12 metros cúbicos. Então, pô, se o cara, em vez de 12, o cara ter 16, 18, 25, é muito. Então, se você for pensar também que é um valor, você sabe que é um J invertido, né? Então, pô, essa média também, volume médio, tá. Vamos lá, é um número mágico também que todo mundo aceita, mais ou menos, um 3 metros cúbicos e meio por árvore, em média. 3 metros cúbicos e meio por árvore. Então, 25 por 3,5, vamos dizer que teria 5 a 7 árvores
por hectare. Na verdade, é de 3 a 5, mas isso aqui é só para a gente se divertir um pouco, né? Então, por lado de pátio, se eu considerar 7 ou se eu considerar 5, eu vou ter, então, 44 árvores por lado de pátio ou 31 por lado de pátio, tá certo? Ou 44 ou 31, dependendo dessas duas características aqui, considerando esse volume médio e esse volume máximo aqui e essa área aqui, tá certo? Então, uma área por árvore, só para ter uma ideia, só para a gente não ficar no viajandão. Então, 1.400 metros quadrados por árvore ou 2.000 metros quadrados por árvore. É claro que isso é só para ter uma ideia. A floresta não lê manual, então vai ter lugar que não tem nada, tem lugar que tem um monte amontoado, né? Isso aqui é só para ter uma ideia, né? Uma distância média entre árvores, então seria, se elas fossem toda organizadinha, seriam umas 37, 40 metros, a 45, 37, 40 a 45 metros de uma árvore para outra, se a floresta fosse plantada, tá certo? Você vê a distância entre uma árvore e outra, né? Na verdade, 5 já é coisa para danar. Em geral é menos que isso. Em geral é menos que isso, né? Então, esse número aqui é só para você olhar com calma depois, para você ter uma ideia, para não ficar viajandão aqui. Então, se você pegar, então, se você pegar 36 árvores, só para ver 6 vezes 6, tá certo? Em 6,25 hectares, 250 metros por 250 metros, né? 36 árvores seria isso, o espaço de cada árvore, certo? Ou 49 árvores, né? 7 por 7. Isso aqui eu botei aqui só para fazer quadradinho, só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia mesmo, no desenho da distribuição das árvores no pátio, tá certo? Aqui é um exemplo de um formulário. Não está com cabeçalho, sem cabeçalho não tem, né? Porque eu tenho que saber qual é a UPA, qual é o T, qual é o motosserrista, qual é a máquina que ele está, qual é a motosserra, né? A marca e o modelo, né? Qual é o ajudante, para eu poder depois ter o controle. Que data é, qual é a unidade de trabalho que ele está, qual é a UPA, qual é a unidade de trabalho, que dia é hoje, que hora que ele começou, que hora que ele parou, para depois eu poder fazer todo o meu monitoramento automaticamente sem ele ter trabalho. Porque cada número desse aqui tem uma árvore e esse número aqui já está relacionado a um volume, tá certo? Aqui eu estou mostrando aqui cores e símbolos diferentes para a destinação da árvore, como está aqui. E aqui nas árvores que está oca, nesse exemplo aqui, na árvore oca, ele passou uma bolinha, ó, tá oca, tá certo? E aquele, quando ele abateu, o pátio está aqui, tá certo? Ó, ele jogou para cá, jogou para cá, jogou para cá. Essa daqui caiu totalmente errada. Errada sim. Tá totalmente certo, porque ele levou em consideração aquelas variáveis. Mas tá ruim de arrastar ela para esse pátio. Melhor arrastar ela para outro pátio, senão vai ter que dar uma volta, né? Então, tem pátio por perto. Essa unidade de trabalho do motosserrista, uma unidade de trabalho, a unidade de trabalho do censo é de 100 hectares. Ou de 1 hectare, se eu pensar de ficha por ficha. Mas o censo processa os dados de 100 hectares por unidade de trabalho. E aí depois eu faço um recorte dela para saber a unidade de trabalho do motosserrista, do abate, da equipe de abate. Então, é uma área bem menor. Aqui, por exemplo, tem um quadrado de 250 metros por 250 metros. Não é? Então, eu tenho pátio para tudo que é lado, como a gente viu lá naqueles buffers de pátio. Então, essa árvore aqui pode ser destinada para arrastar para um outro lado. Vocês pegou esse mapa aqui e abateu tudo. Agora o arrasto é outra coisa, é uma outra atividade. Então ele está dizendo para que lado está caindo. E eventualmente, quando ele é muito grande, esse risco aqui só está dizendo que ela caiu e para que lado que ela caiu. Não tem nada a ver com escala, não. Só está dizendo que ela caiu e para que lado que ela caiu. Para facilitar o pessoal do planejamento do arrasto. E aí, no caso aqui, ela é muito grande e aí ele traçou ela. Você já viu que ela é grande demais. Você vê que o pátio não tem 20 por 25 metros, né? Aquele veículo com cambão telescópico para fazer o transporte, ele também tem uma limitação ali do comprimento. Então, as árvores vão lá de 18, 20 metros, né? Que é a largura do pátio também. Então, quando a árvore tem muito mais que isso, aí traça ela e ele já avisa para o pessoal do planejamento do arraste saber que ali vão ser duas viagens. Mas vamos esquecer o negócio do planejamento do arraste agora. Só pensa assim, que ele levou em consideração, ele recebeu um formulário, uma ficha de campo, dizendo quais que eles vão abater. Todas as etapas anteriores já foram cumpridas, claro. Aí fez um recorte, ele recebeu um mapa com as árvores que ele tem que abater e ele tem que fazer o quê? Preencher o cabeçalho lá.
e dizer quais que eles estavam ocas, que ele tinha sido destinado a bater, quais que estavam ocas, e quais que ele abateu, e para que lado que ela caiu, e se ele traçou ou não. E aí ele tem um relatório que depois vai ser diariamente digitalizado, para poder ter a produtividade, a produção e a produtividade da equipe, para eu poder comparar uma equipe com outra, a mesma equipe com o tempo, né? E saber também quem é o... Eu posso saber agora quantas horas de trabalho aquele ajudante já teve, para eu poder levar em consideração também, que tem cara que é mais esperto que o outro, mas poder levar em consideração também essa informação, né, além da recomendação, além de conversar com o próprio, conversar também com o chefe dele, para poder saber se eu já posso promovê-lo a chefe de equipe de abate, quando o cara é ajudante. Mas ele já ajudou tanto, já passou pelos degraus todos, já está pronto, já tem hora, eu tenho lá o controle de hora. Tudo isso é tudo automatizado no meu banco de dados. Beleza? Então, o equipamento. Então, o mapa, na escala de 1 para 1000 ou 1 para 500, tá certo? 1 para 1000, 1 milímetro fica, um metro. 1 milímetro é 1 metro, na escala de 1 para 1000. E 1 milímetro já são 2 metros na escala de 1 para 500. Motosserra, com pinhão de sábio, pinhão de ponta de sábio, aquela catraca de ponta de sábio, né, cara? E mais ferramentas de manutenção, claro, carote, com combustível, essas coisas assim, né? As cunhas, que pode ser ou de plástico ou de ferro. De plástico é mais leve, né? Tudo que for melhor de carregar é melhor, né? Uma marreta de 1 kg ou 2 kg para ele marretar a cunha na abertura da árvore, né? Aí machado para quê? Para limpar a base da árvore, tá certo? Martelo terçado, martelo, um martelinho só por causa do prego, porque depois que ele realiza o abate, quando ele vai abater a árvore, esqueci de falar, ele tem que arrancar o martelo e arranca o prego com a plaquinha, bota no bolso, abate. Depois que abateu, aí ele tira aquela plaquinha lá, assinala para que lado ela caiu, tira aquela plaquinha com prego e prega bem no centro do toco. Bem no centro do toco ele prega a plaquinha para possibilitar ter a custódia, ter todo o custódio. Depois eu posso ir, uma vez que aquele número ali que está na árvore, que já vai ser outro número, mas o número que está lá, eu posso voltar, é obrigatório isso. As certificadoras já exigiam, mas a legislação já obriga. Eu tenho que permitir a rastreabilidade, né? Ou a cadeia de custódia da madeira, ou a rastreabilidade da madeira, da serraria, mesmo que seja da serraria lá da indústria, até o toco dela, de formulário em formulário. Começou lá no censo, quando eu botei o número de uma árvore, anotei lá e botei o número dela numa placa. Tá certo? Aí o EPI de todo, aquela EPI todo lá de Motosserra, de proteção, né? E a equipe, tem gente, como eu falei, tem gente que, tem empresa que bota 3, bota um cara mais experiente para tomar decisão. Eu acho que isso é desnecessário. Eu acho que basta, quanto menos gente, melhor. Mais barato e menos risco. Menos gente para se acidentar. É o motosserrista, o cara, e o outro que está sendo motosserrista, né? Tá ali, só os dois. Quanto menos gente, melhor. É lógico que essa área tem que estar toda sinalizada, que é equipamento de proteção coletiva, que chama, né? Toda sinalizada, que não pode passar carro ali perto, não pode passar nada quando o abate está acontecendo. A estrada tem que estar interrompida. Aqui é só um gráfico que a gente vê lá em exploração, mas sobre a quantidade de acidentes, a distribuição dos acidentes em função da idade. Então, só mostrando que quanto mais velho o cara vai ficando, mais experiência ele vai tendo, é o que o gráfico está demonstrando aqui, aí menos acidentes acontecem. E só o registro dos acidentes, né, por faixa de idade. Aqui não é que ele ficou velho e começou a cometer mais acidentes, não. É que acima de 50 anos tudo está aqui junto. Aí por isso é que nem aquele gráfico lá de árvore por classe de diâmetro. Aí naquela última classe lá, acima de 150, que a gente não abate mesmo, bota tudo numa classe só. E aí fica parece que tem mais. Não é que tem mais, é que tudo acima está somado.
Aí ele faz o teste do oco com a ponta do sabre, né? Com a peão de ponta do sabre, já falei. Se sim, ele tem que. Ah, sim. Se ela tiver oca, ele tem que diminuir. Desculpa, ele tem que medir o diâmetro do oco. Porque o fato dela estar oca, se for uma árvore que é danada para ficar oca mesmo, ele tem que medir. E a empresa decide em porcentagem o tamanho do oco. Ou a porcentagem do diâmetro da árvore, ou o tamanho do oco para ele abandonar a árvore lá. Porque se ela tiver com pouco, por exemplo, mogno, árvore grossa, é muito comum estar oco. Mas, pô, a madeira que vale para danar. E o oco é pequeno em relação ao diâmetro da árvore que é abatido. Então, tem árvore que, mesmo estando oco, cai. Mas aí tem que ver qual é esse diâmetro do oco e a empresa tem que decidir. Então, uma vez que ele fez o teste do oco, ele fez aquele corte vertical no fuste da árvore, e ele viu que ela tá oca, sentiu, como é que ele sente? Vai entrando com a motosserra, de repente ela avança rápido. Aí tá oca. Aí usa um ferrinho assim, ó. Um ferrinho assim, tá certo? Que ele entra vertical, até chegar no buraco, no oco. Aí quando ele chegou lá no oco, dobra, para ele não sair mais, para ele ficar dobrado no oco da árvore, tá certo? Aí ele vai até o final, até a extremidade do oco, segura a mão aqui do lado de fora, segura no ferro, rente à árvore e puxa. Aí ele vai vir, como ele já está virado, ele não vai sair, vai bater. Então, vira, empurra até o final, segura, rente à árvore e puxa. E aí ele pode medir aqui o diâmetro da árvore. Olha a árvore, mede aqui o diâmetro da árvore e decide se ela vai ser abatida ou não. Tá certo? Aí se tá marca no mapa, se apesar do âmbito vai abater, então ele abate. Aí faz o caminho de fuga, retirada da placa, limpeza do tronco, de cupim, seja lá o que for que tiver, né? Tirar a casca da árvore também, para proteger a corrente da motosserra, né? A altura de corte é lá embaixo, o motorista tem que trabalhar ajoelhado, tem mania de dobrar a coluna, isso é ruim para a coluna dele, né? Então ele tem que ajoelhar mesmo, por isso o ajudante tem que limpar, para ele poder ajoelhar com segurança. Veja que ele está equipado, né? Ele está com calça, ele está todo protegido, com luva, ele está todo protegido, né? A árvore que tem katana, tem raiz tabular, tem que ser tirada, lógico, né? Para poder abater. E essa katana, que é a katana de uma árvore de espécie boa, né? Pode ser utilizada depois para giral, para o porto, para um monte de coisa, né? Então pode deixar lá no mato, ou não, pode tirar para aproveitar, né? Até para vender. Uma vez eu tentei comprar, não consegui, eu já estava em Brasília, tentei comprar katana, não consegui. Não consegui. Uma pena isso, né? Opa. Então, aí eu já falamos do abate convencional e com a liberação da tensão interna, né? Fixação de placa no topo depois do abate, né? Seccionamento do fuste, já falamos também quando for o caso. Marcação do mapa, já falamos. E a produtividade do abate, num trabalho clássico, naquele lá, é 18,65 metros cúbicos por hora. Tá certo? 18,65, que é mais do que eu tenho por hectare. Mais do que eu tenho por hectare. Então, eu abato mais de 1 hectare por hora. Eu tenho 6 hectares lá, então num dia de motosserrista, de equipe de abate, eu abato um lado de pátio ou até 2, dependendo do volume que eu vou tirar por hectare. É o número de árvore por hectare. Tá certo? Esse aqui é o corte, aquele classicão, que a gente já viu. Aqui, veja que o motosserrista o ajudante já limpou, tá vendo com o machado? Já limpou. O motosserrista que tá aqui dobrando a coluna dele, não está fazendo corretamente, não deve fazer assim, mas ergonomicamente isso não é adequado, mas ele está fazendo aqui a boca, o ajudante já limpou e ele está botando a boca, fazendo a boca, já bate aqui, tá certo?
Depois que concluiu isso, vai o relatório, uma vez concluído o relatório de toda aquela unidade de trabalho do motosserrista, aqui no caso de 6,25 hectares, é digitalizado e encaminhado para a equipe do planejamento do Arrache. É um técnico e um ajudante, que são os dois mais ou menos no mesmo nível, um com mais, igual motosserrista e ajudante, né? Um com mais experiência, o outro com menos, está sendo experimentado, né? E eles vão pegar aquele resultado lá do trabalho do motosserrista, o resultado do trabalho do motosserrista, do abate, da equipe de abate, para fazer o planejamento do arraste, tá certo? Eles vão precisar então do mapa daquela unidade de trabalho, com o relatório, para quais árvores caíram e para que lado elas caíram e se foram seccionadas ou não. Vão usar fita colorida, terçado e EPI. Aí esses caras são só EPI, nesse caso aqui, inclui apito também. Eu acho que apito é para todo mundo, capacete é para todo mundo, luva é para todo mundo, apito, bota é para todo mundo e apito é para todo mundo também. Porque pode acontecer qualquer coisa, o cara tem como chamar sem ficar berrando, né? Vai mais longe. E aí aqui no planejamento, o que eles vão fazer naquele mapa lá da equipe, a equipe com lápis, né? Ela faz uns rabiscos assim, ó, uns rabiscos aqui, olhando as árvores que tem que ser arrastadas. Aí faz uns rabiscos grosseiro mesmo, dividindo 10 a 15 arrastes, ou seja, 10 a 15 árvores não, porque tem árvore que é seccionada, mas 10 a 15 arrastes, né, por picada principal. Então cria aqui umas 4, 5 picadas principais, e aí depois picadas secundárias, que é cada árvore, essa árvore aqui vai para qual picada? Essa daqui deve vir para cá, para uma picada de arraste principal que vai partir para cá. Essa daqui por aqui, então vai vir para uma picada daqui. Então eu faço um rabisco, grosso modo, distribuindo 10 a 15, 10 ou 15. Pode ser que seja mais que 10, pode ser que seja 10, mas não devo passar muito disso, porque eu não devo ter mais do que 10% de solo exposto na picada principal de arraste. Então, depois que acabei o arraste, naquela picada principal, que seja que todas as árvores daquela picada ali, ela serviu, passaram por ali, eu não devo ter mais que 10% de solo exposto. Claro que também que isso é mais ou menos. Não ter mais que 10%, eu devo ter isso como limite. Então, dependendo da floresta, dependendo da máquina, eu vou ter esse limite, pode ser menor ou maior, mas mais ou menos 10 a 15 viagens que o skidder vai fazer para arrastar, para passar naquela picada principal. Eu faço o primeiro rabisco, fazer o primeiro planejamento e depois eu vou lá. Eu vou lá olhando, vou olhar no mapa, seguindo aquele rabisco que eu mesmo fiz, e vou lá olhando, fazendo aquela mesma coisa que eu tinha feito na picada, para traçar, é a mesma equipe, inclusive, para sinalizar a estrada. A mesma coisa que sinalizou a estrada com fita, agora sinaliza a picada de arraste. Só que agora vai usar duas fitas. Uma para a picada de arraste principal, procurando justamente clareira natural, desviar de toco, como a gente já viu, né? Uma fita, uma cor para a picada de arraste principal e outra cor para as picadas de arraste secundárias. Até conforme ela vai sinalizando, aí ela vai riscando as picadas secundárias, vai riscando naquelas primeiras e sinalizando mais ou menos, a picada passou à direita dessa árvore, à esquerda dessa árvore. Então ela sinalizando mais ou menos onde é que a picada de fato passou, né? Com cor diferente, tá certo? E no local onde acabou a picada, no local que é para o esquideiro fazer a manobra para pegar a árvore, a fita é dobrada, é colocada dobrado para ele já ver. É aqui que eu tenho que fazer a manobra. Então ele faz a manobra ali para pegar a árvore e levar embora. Então agora o formulário
que terminou com o motorista, agora passou para a equipe do planejamento do arrasto. E a equipe do planejamento do arrasto não está fazendo esses rabiscos e sinalizando lá a picada principal e a picada secundária e o local de manobra. Tá certo? Então, planejamento do arrasto. Um técnico, um ajudante, né? Esse técnico aqui não é técnico de segundo grau, não. É técnico, aí eu já queria demais. É só um peão esperto. Peão esperto, peão esperto. É melhor. E aí o mapa, fita colorida, duas cores, né? Terçado e EPI. Tá certo? Então, a declividade máxima de operação de um skidder é de 40 graus, de um esteira de 30 graus. Não esquecendo que a 45 graus já é APP. Né? O procedimento, então, semelhante à da estrada secundária, né? Do planejamento do arrasto, que é a colocação de fita, né? Marcação com fita na picada principal, marcação diferente entre picada principal e secundária, né? E fim de picada, que é o local de manobra com a fita dobrada. E a produtividade dessa sinalização de planejamento do arrasto, né? De 1,34 hectares por hora, tá certo? Maior, uma produtividade bem maior do que a produtividade do abate, né? E o arrasto, então, aí essa equipe, uma vez que ela acabou de fazer o planejamento, esse relatório é digitalizado e passa para a equipe do arrasto. E o arrasto já foi todo planejado, tá certo? Então, o operador do arrasto, ele pega o mapa, fica na mão do esquideiro, que fica lá no mapa, lá, e ele vai começar pela picada, ou da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, vou começar por essa picada aqui. Então vai lá pegando árvore a árvore, conforme ele vai arrastando a árvore, ele vai assinando, já peguei, já vai marcando, já peguei essa, até que ele arrasta todas aquelas árvores que foram abatidas, ele tem que arrastar tudo, trazer tudo para o pátio, certo? Esse arrasto é feito 1 ou 2 semanas após o abate, para perda de água livre, né? E também, depois que acontece abate, sempre cai mais árvore. Não deixa acabar de cair as árvores, por questão de segurança, para perder água ali, para diminuir o peso do arrasto, né? O peso da árvore, né? Facilitar o arrasto. E vai seguir fita e assinalar. É só isso, pegar lá, fez a manobra, pegou, eventualmente, a equipe do planejamento do arrasto, a tora está caída numa pirambeira, então, mas ele para aqui, faz a manobra onde foi decidido que ele ia parar, e pode eventualmente puxar um cabo de aço para lançar uma tora que está caída num buraco, na pirambeira, para puxar ela para perto dele, aí depois ele pega com a pinça e leva embora. Conforme ele vai levando, o cara do planejamento do arrasto, que está lá no topo da árvore, tem que assinalar também. Ele tem que ir com lápis, estaca, giz de cera. Às vezes tem gente que usa punção. Ele vai pegar o número da árvore ali, o número da árvore que está no toco, e vai botar aquele número na testa da árvore ali. Se ela foi traçada, aí quando ele tirou a primeira seção, puxou a primeira seção, aí na outra testa ele vai botar lá também o número da árvore. Então, por exemplo, o número da árvore foi 148. E ela foi traçada em 2 vezes. Então, vai ser 148, que é o número da placa da árvore lá. 148, 1 de 2, 148, 2 de 2. Então já sabe que a árvore 148, pelo mapa já sabe que espécie é. Né? 1 de 2 quer dizer que são 2 toras daquela árvore ali. 142, 1 de 2 e 2 de 2. Né? O arrasto, então, claro, o arrasto acontece após terminado o planejamento do arrasto. Né? Então aqui tá, ó, aqui ele já está fazendo uma bola, diferente daquele motorista que botou a bola nas árvores ocas, aqui não. Aqui já tem lá, foi feito, ele recebeu o planejamento do arrasto, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 picadas principais, com picadas secundárias, e aí, conforme ele for arrastando, ele vai assinalando, já arrastei essa, já arrastei essa, já arrastei essa, já arrastei essa daqui, essa aqui eu puxei, e ele vai assinalando todos aqueles já arrastou. Como eu também não tem cabeçalho aqui, mas é para ter qual é a UPA, qual é o T, que hora que começou, que hora que acabou, qual é a equipe, qual é o operador, que máquina que ele estava usando para arrastar, né?
E aí eu sei, porque cada uma dessa bola aqui é um número de uma árvore que eu tenho volume. Então já fica fácil de eu fazer a produção, a produtividade em metro cúbico por hora, né? De arraste, da operação de arraste. Tá certo? Então, um operador de máquina. Oi. Vamos fazer a parte prática do Access. Vamos. O que que você acha? É que eu tava querendo. Eu vi que eu tava. Eu me demorei, cara. Deixa eu só ver aqui assim. Deixa eu ver quantos. Já tá acabando. Vamos fazer rapidinho. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Porque aqui é só vou falar matando, não vou contar história, não. Então, o operador de máquina, o motosserrista aqui é justamente para poder seccionar a história que ficaram caídas, do mesmo jeito de estrada, então assinalou, ele vai lá, seccionou. Às vezes o operador do próprio esquideiro, o próprio esquideiro tem uma motosserra, às vezes não tem um operador, né? Um ou dois ajudantes, que são os caras que vão ficar sinalizando as árvores lá e apitando quando já tiver tudo certo para o motosserrista ir embora. Para o operador do esquider ir embora, né? Então, aqui é o mapa com o terçado, lápis, estaca, para os ajudantes lá, para marcar as árvores, né? Essa aqui é uma operação, a sinalização, isso aqui é uma alternativa de cabo, de arracha cabo, mas que não se usa. Eu uso assim, esquida de 120 HP, esquida de 160 HP, mas até de menos, mas não se faz mais, não se usa. O cabo é só um cabo para puxar a tora que está mais longe, está caída. Não se usa mais puxar várias toras por cabo, com cabo auxiliar, essas coisas, o impacto é muito grande. O que é melhor mesmo, mais produtivo, melhor, menos impacto, é um arrasto por tora, tá certo? Por fuste, né? Aqui já tem tudo, a produção do arrasto aqui, ó, 32 metros cúbicos por hora. Então o arrasto tem uma produtividade muito maior, tá certo? Aqui a comparação entre um esquilo e um trator de esteira, só para ver, né? O trator de esteira, aqui é um D6, tem até um maior volume de arrasto por viagem, mas no final, como o esquilo é muito mais rápido, acaba produzindo muito mais, né? Por hora. Olha só a diferença, muito mais por hora, muito mais por dia. Tá beleza? Aqui é uma motosserra, todo mundo já viu. Aqui é o skidder, o track skidder, que é o que a gente usa. Tá certo? Vários exemplos de track skidder. E a gente nunca esquecer, dependendo, a gente tem que dar um jeito da gente. De repente a gente tá trabalhando em algum lugar que a gente pode usar zorra, pode usar até uma ou outra coisa para arrastar. Trabalhar com tora. Se eu estivesse trabalhando com manejo comunitário, não tivesse possibilidade de alugar um skidder, de ter um skidder, então eu ia tirar toras menores. Ou ia desdobrar, ou ia tirar toras menores, né? Para facilitar, para ficar compatível com a minha máquina de arraste aqui. Então tem várias alternativas aqui, acabou. Vamos dar 10 minutos de vamos dar 10 minutos de intervalo e vamos partir para a parte prática, tá beleza? Ou, quer dizer, podemos tocar direto também. O que vocês acham? Fica a critério aí, professor, que vocês definirem que tô meio enrolado aqui, eu vou só acompanhar vendo a parte prática, não sei se eu vou conseguir fazer efetivamente. Aí eu vou ter que fazer, enfim, Você não depois a tá. parte prática. Por que que você talvez não consiga? Eu tô meio É, enrolado aqui, professor, é, com coisas, entende? Pô, que pena, hein? Vamos tocar. É. Tá, eu vou dar 10 minutos de intervalo, só para eu poder preparar o material. Tudo bem. Beleza, professor.